Evandro, já faz um bom tempo que eu te conheço, Evandro, né? Das suas atividades na área de música, não só como apresentação musical, mas também como professor e agora coordenador do curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas eu queria saber, Evandro, como é que você começou assim, a se interessar por música? Quando foi? Da infância, da adolescência? Como é que foi? Bom, faz tempo, hein? Eu comecei a estudar música, na verdade, por causa da minha irmã. Quando eu tinha, creio que 9, 10 anos, mais ou menos, minha irmã queria estudar piano e precisava do irmão mais velho para acompanhá-la até o conservatório, né? Foi então que, para eu não ficar à toa lá no Conservatório Santa Cecília, em Campo Grande, meus pais me colocaram para estudar piano, né? Então foi uma coisa meio por acaso assim que eu comecei a estudar. E aí acabei me apaixonando pela música, me apaixonando pela linguagem, e aí foi. Eu queria saber se você teve um contato com o Maestro Diniz. Bom, o Maestro Diniz chegou em Campo Grande, se não me engano, no início da década de 80, né? E ele veio para montar um grupo de coro e orquestra na Fundação Barbosa Rodrigues. E foi justamente nessa época que eu entrei para o coro, né, para cantar como tenor no coro da Fundação Barbosa Rodrigues. E o Maestro Diniz que dirigia o conjunto, e desde então eu passei a trabalhar como músico e aluno, principalmente aluno do Maestro Diniz, né, com quem cheguei a fazer aulas de flauta doce e aprendi muita coisa de música, principalmente com relação ao respeito pela linguagem, ao respeito pelo público, ao respeito pela música em si, e o momento do concerto como um momento solene, né? Isso tudo eu aprendi bastante com o Maestro Diniz. Eu me lembro da Paulinha pequenina, com 7 anos de idade, entrando na aula para ser minha aluna. Foi uma imagem que eu tenho ainda na minha mente. Ela foi sempre muito dedicada, tem um som muito bonito. Depois passou para a flauta transversa, de que eu não sou professor, ela seguiu sozinha e toca hoje as duas flautas, a flauta doce e a flauta transversa. E é professora também de música e de flauta. Meu primeiro contato com a música foi em Três Lagoas. Um vendedor ambulante passou na escola que eu estudava e eu enlouqueci de vontade de comprar aquela flauta. E a minha mãe comprou para mim. E eu fiquei assobiando aquela flauta e tal. Quando eu mudei para Sorocaba, a escola onde eu estudava oferecia aulas de música. E o instrumento era a flauta doce. E eu me interessei e quis estudar. E fiz um pouco nessa escola. Quando eu vim para Campo Grande, com 7 anos, eu conheci o maestro, e aí são 32 anos de estrada com ele. E qual que é a importância do maestro Diniz na sua vida musical? Tudo. O maestro foi o que me ensinou o caminhar na música clássica. Ele que... toda a minha formação eu devo a ele. Coisas para a vida inteira, não só ali para a música, mas foram associações verdadeiras que ele me ensinou a fazer através da música. Hoje você eventualmente toca em algum grupo que ele rege? Sim, quando ele precisa de uma flautista, eu ainda sirvo para tocar com ele. Sim, se ele convidar, eu não pergunto nem o que é. Não, que horas que o senhor quer que esteja lá, que eu estou pronta. E eu suponho que foi aí que eu encontrei o Manuel Rastan. Não me lembro se eu conhecia antes, não é? E fiquei sabendo que ele trabalhava com música, gostava de música, estudava piano, e eu entusiasmei-o muito, porque o trabalho dele na universidade era um trabalho de escritório, e eu entusiasmei muito para que ele seguisse a carreira musical, e ainda bem, porque ele seguiu mesmo, e hoje é um grande regente, um grande professor de música.
Manuel, que contato você teve? Como foi o seu contato com o maestro Diniz? Então, na ocasião que o maestro Diniz chegou em Campo Grande, que foi início da década de 80, eu estava fazendo faculdade de Geografia. Então, eu estava fazendo terminando o curso técnico musical de instrumento e fazendo faculdade de Geografia, porque não havia outra aqui. E eu sabia que ele estava na cidade, tinha visto algumas reportagens no jornal, e uma vez na universidade eu estava passando pelo teatro e vi ele fazendo um ensaio. Ele e a esposa estavam lá preparando um ensaio para um concerto que haveria naquela noite. Esse foi o meu primeiro impacto, assim, eu vi aquilo, achei muito, como é que eu vou te falar? Era generoso e responsável aquele trabalho. Né? Era um trabalho que propunha alguma coisa para o público, ele fazia aqueles concertos didáticos, ele envolvia as pessoas falando sobre a música que ele estava fazendo e sempre acreditando muito nas pessoas que estavam em volta dele. Esse foi o primeiro contato assim, que me impactou. Né? Mais tarde, eu tive tempo de cantar ainda na Fundação Barbosa Rodrigues. Fiz acho que o último concerto que foi feito pela Fundação Barbosa Rodrigues, quando a orquestra que ele regia era o coro e orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues. E a gente percebe que em Campo Grande, lógico, não só Campo Grande, no nosso estado, nós temos muitos instrumentistas, cantores, compositores. E eu queria que você me dissesse qual a importância que tem o maestro na formação desses músicos aqui do nosso estado, da nossa cidade principalmente. Então, quando o maestro chegou, a primeira coisa que ele fez, além de, obviamente, montar o coro e orquestra com quem havia na cidade, foi montar, mesmo na Fundação Barbosa Rodrigues, uma escola em que se dava aula de viola, de arco, de violino, de flauta doce, né? E alguns cursos, regência coral, quer dizer, havia muitos cursos desse tipo. Quando ele veio para a universidade, isso também veio para a UFMS. Então, nós tínhamos uma sala num projeto chamado Projeto Arces, para fazer uma relação com o gesto de elevação, né, da regência. E aí, nesse projeto, tinham lá aulas constantes. O dia inteiro havia aula de flauta, de grupos de flauta doce, de canto coral, de violino, viola de arco. Numa ocasião, ele trouxe um professor de instrumentos de metais que veio da OSPA de Porto Alegre, José Maria Barrios. Depois aí veio também professores da orquestra de Minas Gerais, uma de harpa, de concerto, e outro de flauta. Uhum. Quer dizer, esses cursos haviam, durante todo o ano, havia uma programação grande que ele cuidava, que ele preparava, e eu auxiliava nessa programação. Além desses cursos, um encontro anual de regentes, né? Então, a gente tinha um curso de regência coral que era dado para todo o estado e para gente que vinha também de países como Paraguai, como Bolívia, estavam aqui conosco para fazer isso. E sempre assim, um envolvimento total, tanto do maestro Diniz quanto da dona Manuela, né? Que não mediu esforços para organizar, para estar ali, para carregar o piano junto com a gente para fazer aquilo acontecer. Eu queria saber, maestro, antes da gente entrar especificamente na área da música, quando o senhor não está fazendo música, o que o senhor gosta de fazer? Olha, desde criança que eu gosto muito, mas muito, de acompanhar os noticiários pelo rádio. Desde criança. E então estou sempre ouvindo os noticiários, mesmo hoje pela televisão, eu geralmente sintonizo os vários canais que têm os jornais, não é? Jornais de Brasil, Jornal de Portugal, estou sempre ao par das várias notícias. Não é? Como que o senhor começou na área da música? O senhor tinha pessoas da família que gostavam de música? O senhor teve alguma influência? Que idade, mais ou menos, o senhor começou a ter contato com a música? Olha, os meus pais me contam que assim,
A primeira noção que eles tiveram de que eu tinha alguma tendência para coisas musicais, nós estávamos em férias, numa colónia de férias, onde nós passávamos vários meses. Eu, desde criança, eu ia para essa colónia de férias. E, a certa altura, apareceu lá um músico ambulante, um acordeonista, tocando música. Bom, e dizem os meus pais que eu comecei a dançar. E à minha volta começou a juntar povo, toda a gente olhando eu a dançar sozinho, ouviu a música, eu dançava. E quando acabou a música, acho que as pessoas aplaudiram, eu fiquei muito encabulado e fugi. Bom, 2 anos de idade eu tinha. Bom, a minha mãe era formada no curso técnico de piano, em Lisboa. Ela gostaria de ter feito o curso superior, mas naquela época as meninas não podiam sair sozinhas na rua. E o curso superior era feito como internos no conservatório. Até o curso técnico, a pessoa podia fazer os exames como externo. Aprendia fora e fazia os exames como externo, e esses exames eram valorizados como se tivessem sido feitos no próprio conservatório. Mas o curso superior não. Comigo foi a mesma coisa. Eu tive que fazer aulas depois no curso superior do conservatório. E ela não fez o curso superior, mas fez o curso técnico. Ela tocava muito bem piano e ela foi a minha primeira professora de piano. Tínhamos piano em casa, então ela foi a minha primeira professora de piano. Assim comecei. Tá certo. Eu não precisa falar pelo sotaque, que o senhor é português, todo mundo Claro. está percebendo. Só quero saber que lugar que o senhor nasceu. Eu nasci em Lisboa, no bairro América. Os meus pais, quando eu fui gerado, moravam na rua Pedro Alexandrino, que fiquei a saber, por seu intermédio, que foi um pintor, não é? Brasileiro. Não é? Ali era juntamente com a rua Rui Barbosa, era ali ao lado. Depois a minha mãe, quando estava grávida, mudou-se para um apartamento maior, da rua Washington, também América, né? No bairro América. E esse apartamento, foi daí que depois aconteceu aquela história, que depois eu vou contar, que eu tive quando eu vi aquele acidente do avião. Conta agora mais para nós, como é que é essa história do acidente que o senhor presenciou caindo no rio? Exatamente. Aquele era um apartamento de frente a fundos. Era um grande, com um corredor no meio, casas antigas, não é? E um terraço muito grande e uma vista linda sobre o Rio Tejo, imensa, de um lado e de outro. E eu gostava muito de ver os aviões passarem por cima da minha casa. Eu via os aviões de um lado, eu vinha correndo pelo corredor e via do outro lado, eles continuando por ali. Bom, e uma vez eu reparei que um desses aviões soltava fumaça preta pela cauda. Eu achei muito estranho, mas não falei nada, disse nada para a minha mãe, que estava em casa. Eu devia ter uns 6 anos de idade, mais ou menos. E fui andando pelo corredor e fui ver do outro lado o que acontecia. E o avião foi descendo, em cima do Tejo, descendo, e penetrou nas águas do Tejo. Aí eu chamei a minha mãe e disse, olha, venha ver um avião que caiu no Tejo, um avião que está ardendo. Não é? Ele começou a arder, deu 2 explosões imensas. A minha mãe, ao princípio, achava que era uma fantasia minha, uma coisa daquelas, não é? Mas depois verificou realmente que era de uma varandazinha que nós tínhamos do lado da frente da casa. Eu e a minha mãe assistimos a isso tudo. Aí o óleo, ou a gasolina, não sei, dessa época, começou a espalhar-se à volta do avião. O avião voltou à tona, todo ao rubro, só se viam as janelinhas pretas. Os barcos queriam ajudar, mas não conseguiam chegar porque aquele óleo ou aquela gasolina estava pegando fogo. A certa altura eu vi 2 cabecinhas pretas saírem do baixo daquele fogo, nadando. Bom, no dia seguinte, eu me lembro que o meu pai me sentou nos joelhos, pegou no jornal e começou a ler, eu tentando ler, e ele lendo a notícia daquela coisa extraordinária que eu tinha presenciado. Mais tarde vim a saber que essas 2 cabecinhas, uma era do piloto do avião e a outra era de uma cantora norte-americana chamada Jane Froman. Os 2 casaram e ela faleceu há uns anos atrás, eu fiquei sabendo dessa notícia. Eu tive sempre a ideia, um dia, quem sabe, eu me encontrar com ela e dizer, olha, eu assisti ao desastre do avião. Mas enfim, depois fizeram um filme sobre essa história, que foi estrelado pela Susan Hayward,
With a song in my heart. La, 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 la. Era o tema do filme. Sim. Só que fizeram que o acidente foi de noite, e quando foi de manhã, e colocaram um hospital com os médicos falando espanhol. Bom, isso é apenas um pormenor, não é? Isso foi uma das coisas que eu assisti daquele meu apartamento. Tá certo. E a sua formação musical? Eu queria que o senhor falasse o seu contato com o que eu soube através do senhor, do Vilemes. Como é que foi isso? Isso foi mais tarde, não é? Porque daquela mesma varanda, a minha mãe assistiu várias vezes a uma senhora passar ali com uma criança pequenina com um violino na mão. E tantas vezes ela viu aquilo que um dia ela chamou a senhora, perguntou: por onde é que a senhora vai? Eu vou com o meu filho para uma escola de música, chama-se Viveiro Musical. Ele está aprendendo a tocar violino e essa escola tem uma orquestra em que os alunos, quando já estão preparados, começam a participar da orquestra. E a minha mãe achou a coisa muito interessante. Então eu comecei a frequentar essa escola, foi o meu primeiro professor de violino, foi justamente através dessa criança com essa mãe. Essa criança é meu amigo do peito, somos irmãos até hoje, falamos-nos todos os dias agora pelo WhatsApp, para Lisboa e daqui. Maestro, além do piano, da flauta, né, da regência, que eu sei, do violino que o senhor toca, eu vi umas fotos suas, o senhor dançando quando era criança. Sim. Até isso o senhor fez, maestro? Exatamente. Veja bem, a minha avó era professora numa instituição chamada Ateneu Comercial de Lisboa. Ela era professora de lavores, nessa altura se chama de lavores, bordado, era para as meninas, bordado, pintura em almofadas, coisas assim. E outra coisa, além disso, havia uma classe de dança de salão. E a minha avó disse para a minha mãe: olha, vamos matricular o Vítor nessa dança de salão. Eu tinha 5 anos de idade. E eu comecei. O foxtrot, a valsa, o tango, não sei o quê, o vira. Não. Havia um professor de dança. E a minha mãe disse: o professor de dança, o senhor faz apresentações também de dança folclórica. O senhor não poderia ensaiar o meu filho com uma outra moça para fazer... Tudo bem. Então a minha mãe falou com uma outra moça que morava ali perto da nossa casa e nós começámos a fazer então um dueto de bailarinos, e durante 2 anos fizemos várias apresentações. Era festa de clubes esportivos, principalmente, não é? E uma delas foi essa que não tenho aqui a fotografia, em que esteve presente o Presidente da República de Portugal, Óscar Fragoso Carmona. Maestro, e a ida para Moçambique? Como é que foi, maestro? Bom, estive lá 1 mês, só para ver. Eu e a Manuela aceitámos esse convite, para irmos voltar lá 1 ano depois. Entretanto, esse reitor veio a ser Ministro da Educação. E foi esse Ministro da Educação que me nomeou para eu ir para lá. Estivemos lá 4 anos, praticamente, de 1970 até 74, mais ou menos. A Manuela dirigia um departamento cultural da rádio. A Rádio Clube de Moçambique era uma quadra com vários andares. Tinha vários canais de rádio, não havia televisão. Vários canais de rádio. Tinha um canal de FM com música clássica. Tinha um canal de línguas nativas. Tinha um canal em inglês, porque nessa época, na África do Sul, não era permitido fazer comerciais no rádio. Então eles faziam comerciais
em Moçambique e transmitiam em onda curta para a África do Sul. Aí eu fui para lá um ano depois, desmanchámos a nossa casa de Lisboa e fomos para lá onde vivemos esses 4 anos. Como eu estava dizendo, a Manuela dirigia um departamento cultural e tinha programas de rádio. E um dia ela estava gravando lá no Rádio Clube de Moçambique e um técnico disse para ela: olha, está havendo uma revolução em Lisboa. Não sabemos de quem contra quem, mas é uma revolução. Bom, no dia seguinte, pegámos no jornal e eu disse para a Manuela: temos que sair daqui e depressa. Porque ficou tudo virado do avesso. Os heróis de um lado na véspera eram terroristas no dia seguinte, e vice-versa. E os terroristas da véspera eram os heróis do dia seguinte. Não vai dar. E muito menos o Bach, o Beethoven, o Chopin, não tem mais vez aqui. Então, aquilo que nós poderíamos dar, não tem mais vez. Temos que ir embora. E começámos a preparar as coisas para sair dali. Agora, o destino, olha o destino aí, não é? Quando se deu a Revolução, eu disse para a Manuela: temos que fugir daqui e depressa. Para Portugal estava uma confusão terrível. Noutro país seria difícil. A ideia, o convite do Brasil. Eu mandei um telegrama, perguntei: aquele convite que o senhor me fez ainda está de pé? Ele respondeu simplesmente: o convite está de pé, venha. E foi assim. Mas olha, mas que beleza. Bom, mas estamos em Porto Alegre. E o senhor comentou, né? O senhor veio para Porto Alegre, o senhor está aqui, já no Brasil. Isso. Né? Como foi essa chegada aqui? Bom, a chegada tive várias peripécias no avião que eu não vou contar agora, vamos pular essa parte, não é? A parte musical, não é? Financeiramente estava difícil, porque as pessoas diziam: olha, você chegou no meio do ano. Cheguei em agosto, não é? Cheguei em julho. Julho houve um festival, um concurso internacional de violão, lá, organizado pela Faculdade Musical Palestrina. E eu estive num hotel com a Manuela, dentro do festival, tudo bem. Quando foi para começar a ficar mesmo lá, procurar uma residência, eu vi que estava difícil, estava muito difícil, financeiramente difícil. E as pessoas diziam: olha, este ano é um ano político, então é difícil de fazer contratações. E o senhor chegou no meio do ano, tudo bem. Bom, então, no final do ano, quase no fim do ano, eu fui convidado pela Orquestra Sinfónica de Porto Alegre, a OSPA, famosa orquestra, para eu reger o concerto de encerramento. Quem me conhecia era o maestro Arlindo Teixeira, aquele mesmo que era da Paraíba, mas que estava no Rio Grande do Sul, estava dirigindo o coral da Universidade Federal, que me conhecia e que disse: olha, está um maestro português aí, seria interessante. E através dele eles me convidaram e eu regi esse concerto com a Orquestra Sinfónica de Porto Alegre. E quais orquestras o senhor dirigiu, maestro, além dessa de Porto Alegre? Bom, além daquelas que eu montei, orquestras de câmara, nos vários liceus, na faculdade, etc., além dessas, orquestras sinfónicas profissionais, dirigi essa, a Orquestra Sinfónica de Porto Alegre. Depois montei aquela que é hoje a Orquestra Filarmónica do Espírito Santo. Comecei com uma orquestra de câmara, depois alarguei para uma orquestra clássica e nesse momento eu vim para Campo Grande. E aí ela continuou, progrediu e hoje se chama Orquestra Filarmónica do Espírito Santo, que é dirigida por um ex-aluno meu daqui de Campo Grande. Ele é sul-mato-grossense, o maestro Hélder Trefseger, que está lá ainda até hoje, em Vitória, dirigindo essa orquestra, que está fazendo um ótimo lugar. E tocou na nossa orquestra aqui também. Bom, outra orquestra sinfónica foi a Orquestra Sinfónica de Minas Gerais, poucos dias antes de vir para aqui. Havia uma série de concertos patrocinados pela Fiat e foi um desses concertos que eu fiz com coro e orquestra. E até com um repertório muito operístico, porque em Minas Gerais eles gostam muito de ópera, né? Então havia várias... Eu lembro até, uma das peças foi as danças polovtsianas da ópera O Príncipe Igor, de Borodin, que nós fizemos. Bom, outra orquestra sinfónica que eu dirigi foi a de Mato Grosso, da Universidade Federal de Cuiabá.
Então essas foram as orquestras sinfónicas. Caminhos vagos do sonho, são risonho de talismã. Silêncio, tristeza, tudo acabou. Somos profetas que o mundo negou. Silêncio, tristeza, tudo acabou. Cantemos a sorte que a raça marcou. Então, como eu estava comentando, mas o senhor adquiriu tanta experiência e parece que o senhor pegou toda essa bagagem quando o senhor estava no auge, o senhor veio para cá, para nossa cidade, né, para Campo Grande, como se nós ganhamos, né, aqui, né, uma pessoa já com uma bagagem tão grande. E como é que foi a sua estada aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Pois é, então, a história continua, não é? Isso. Bom, houve uma pessoa, um senhor, que eu nem conheci quando estava em Vitória, mas ele me conheceu, assistiu a vários concertos meus lá. E, por qualquer razão, ele veio para Campo Grande. E quando chegou aqui, ao fim de certo tempo, ele gostava muito de música, tocava flauta como amador, mas tocava flauta, gostava muito de música, e ele começou a organizar uns programas na televisão, na TV Campo Grande, chamados Do Barroco ao Barracão. E fez 14 programas desses, em que chamava os elementos da música erudita e da música popular e fazia vários concertos. Uma dessas pessoas era a professora Tonita Mendes, que era catedrática do pianismo e, enfim, uma desbravadora aqui da música erudita em Campo Grande. Bom, e uma vez esse senhor me telefonou para Vitória e disse: olha, eu estou aqui, eu conheço o seu trabalho e tal, mas no momento Campo Grande ainda não está preparada para você vir para cá. Existia aqui uma chamada Orquestra Sinfónica de Campo Grande. Havia vários maestros aqui, houve um maestro, Frederico Lieberman, que foi violinista, né? Violinista, mas que ele era embarcado, era músico de bordo, e não sei porquê chegou a Campo Grande e se radicou aqui. Tanto assim que é uma escola com o nome dele aqui. Né? E então ele foi maestro aqui, montou uma orquestra durante um certo tempo. Havia o Dr. Khalil Rai, que era dentista também, mas era violinista. Bom, e a certa altura a orquestra aqui esvaziou de repente, porque em Cuiabá, na Universidade Federal de Cuiabá, eles montaram um curso de música e montaram uma orquestra sinfónica na própria universidade, com salários nessa altura atrativos, muito atrativos. E os melhores músicos daqui foram todos para lá. E a orquestra acabou aqui. Entretanto, o presidente das organizações do Correio do Estado, que era José Maria Hugo Rodrigues, irmão do António João Hugo Rodrigues, chamou esse senhor um dia lá para conversar em Camboriú. Eu estava de férias, chamou lá, e durante um fim de semana passearam na praia, conversaram. Como montar uma orquestra aqui em Campo Grande, uma fundação cultural, E ele disse: olha, eu conheço uma pessoa que pode fazer isso. E foi assim que me convidaram para vir aqui. Eu vim aqui com a Manuela num carnaval, em 1982, para conhecer. E nesse momento, que eu estava aqui, se fundou a Fundação Barbosa Rodrigues. Nesses dias de carnaval. Né? Coincidência. Aí eu voltei e em julho, fiz o primeiro semestre lá, e em julho então vim para cá definitivamente. Isto foi em 1982, no dia 2 de julho de 1982, eu vim para Campo Grande e fiquei aqui até hoje. A pessoa que vai assistir esse trabalho nosso, né, esse documentário, de repente está querendo entrar na área da música. O senhor teria, assim, para a gente encerrar a nossa entrevista, um conselho, uma orientação para quem quer começar na área da música? O melhor é começar como criança. O professor Vilemes tinha uma frase muito interessante, quando fazia essa pergunta para ele: qual é a melhor idade para uma criança começar a aprender música? E ele tinha esta frase basilar: 30 anos antes da mãe nascer. Aí já vem aquilo de trás, né? Já vem de trás. Então, se não houve essa preparação, então que comece com a iniciação musical. Né? Iniciação musical, desde criança,
a flautinha doce, cantar canções, bater ritmos, ter contacto com a música sem preocupações. A minha dificuldade naquela época era muito teórico. O que é síncopa? O que é tetracorde? O que é semicolcheia? E eu ficava sem saída. E com o Willems era justamente o contrário. Vivenciar, música, né? Vivenciar primeiro, consciencializar em seguida. Pronto, está aí. Maestro, muito obrigado. Foi muito bom Foi um prazer. conversar com o senhor. Muito obrigado. Deus abençoe e que estamos às ordens. Muito obrigado. Silêncio, tristeza, tudo acabou. Cantemos a sorte que a raça marcou. Senhor, adeus é nossa hora, morenas são as vestes da aurora. O senhor conheceu aonde a dona Manuela? Foi interessante também. A certa altura, estava perto do Natal, um dos senhores lá disse: olha, nós vamos fazer uma festa para os pobres. E eu compus um hino à fraternidade. Ele tinha dito, eu compus um hino. Você não poderia fazer um coral com este hino para a gente se apresentar? Tudo bem, mas onde é que a gente vai ensaiar? A gente precisa de um piano para ensaiar. Eu conheço uma pessoa que tem piano. Quem era? Era a Manuela. Manuela. E foi em casa dela que a gente começou a ensaiar. Né? E foi assim que a gente se reconheceu.